Nós estamos conversando sobre essa série. Por que dessa série? Porque nós precisamos entender como funciona o nosso coração. Como que o nosso coraçãozinho funciona. O que é isso? O que é coração? O que a Bíblia fala para a gente sobre coração? E na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre conhecendo o nosso coração. Sobre qual é o funcionamento deles. E aí a gente entendeu que a Bíblia fala que alguns homens criaram ídolos no seu coração. Então a gente começou a entender que a gente tem o poder de colocar coisas morando dentro do nosso coração e que se tornam pretensos salvadores. E esses pretensos salvadores se tornam ídolos do nosso coração. E esses ídolos começam a comandar a nossa vida. E o que são ídolos no nosso coração? Ídolo é tudo aquilo que é fundamental para a sua vida. Tudo aquilo que, se você imaginar agora, se você perder, você perde a razão de existir, você perde o sentido da vida. Se a sua resposta for alguma coisa que não a Deus, muito provavelmente isso que você pensa é um ídolo na sua vida. E a Bíblia nos fala que é muito perigoso cultivarmos ídolos no nosso coração. Por quê? É a conclusão que a gente chegou, a advertência que nós fizemos na primeira mensagem. Que ídolos comem vivo os seus adoradores, e você se torna aquilo que você adora. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Tanto que, nos Salmos, quando dizem que as pessoas começaram a adorar deuses falsos, que tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam, boca, mas não falavam, eles começavam a se tornar pessoas que tinham olhos, mas não enxergavam, ouvidos, mas não ouviam, e boca, mas não falavam. Essas pessoas começaram a enxergar um mundo diferente. E eles começaram a enxergar o Deus da Bíblia também assim, tanto que a gente leu o Salmo. Deus não está vendo, Ele não ouve isso, Ele não vai ficar sabendo disso. Eles começaram a tratar Deus como se Deus fosse um daqueles deuses falsos. Então é muito perigoso ficarmos com ídolos no nosso coração. Na segunda semana, nós falamos sobre amor a toda prova. Só que a segunda semana foi uma semana que a gente fez online, foi um domingo missional. Teve a primeira semana aqui, na semana seguinte eu peguei Covid, a gente ficou, eu não vi, a gente fez uma celebração mais de comunhão, que teve o café da manhã, que vocês tomaram sem mim, miseráveis. Quando eu venho não tem café da manhã, aí quando é fogo, é brincadeira. Mas tomamos café da manhã aqui, oramos uns pelos outros, aí na semana seguinte foi o domingo missional, que é o domingo onde a gente tem um domingo livre para exercitar aquilo que a gente aprendeu. E aí foi a mensagem online, que nós falamos sobre Abraão, quando os pais colocam os seus filhos como razão de viver. Não sei se vocês viram, se não viram, deveriam ver, tá bom? Tá lá. E aí, nessa mensagem, nós falamos sobre Abraão e aquele episódio de Abraão, patriarca do Primeiro Testamento, onde ele é chamado para subir a montanha com seu único filho, depois de esperar 90 anos para virar pai. Chega um momento da vida em que Deus fala assim, enjoei, Abraão, me dá seu filho como sacrifício. E ele sobe a montanha para sacrificar o seu filho diante de Deus. E a gente tentou mostrar como que isso ficou plausível para Abraão. Por que ele não reclamou? Porque tem a questão da lei da primogenitura, da circuncisão, etc. e tal, que eu não vou falar agora, porque senão vai tomar muito tempo. E ele vai até lá. E quando ele chega para sacrificar o seu filho, Deus intervém e fala, Abraão, eu vi que você me ama de verdade, que você não me negou nem o seu filho que você ama. Então ali Deus purificou o coração de Abraão e livrou o coração dele da idolatria. A idolatria pelo filho. E nós vemos que hoje muitas famílias, muitos filhos são sacrificados no altar da carreira, do sucesso profissional, do sucesso financeiro. Filhos ficam com babá o dia inteiro, não têm acesso aos seus pais, têm acesso à migalha dos seus pais, etc. e tal. Então a gente vê que esse sacrifício de crianças não é tão antigo assim. Então, para isso, nós precisamos reorganizar nossa vida para que outra coisa que não seja Deus saia do nosso coração e somente Deus fique no nosso coração. Certo? E aí, nós, quando chegamos a essa conclusão, podemos optar pela amargura e desespero, ou podemos subir a montanha para sacrificar os nossos ídolos. Porque você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tenha. Só então você vai entender o papel de Jesus na sua vida. Foi assim que a gente terminou a mensagem passada. Hoje, o título da mensagem de hoje é Escravos do Coração.
escravos do coração. Nós vamos continuar na mesma família. Vamos continuar falando sobre a mesma família, ok? Mesma família. Abraão, ele teve o filho dele, foi livre, ficou livre, o filho dele não teve que morrer lá em cima, e teve uma promessa em Gênesis 12. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão para ele vir, para ele andar com ele, ir para uma terra que ele não conhecia, Deus faz uma promessa: através de você, nós vamos abençoar todas as famílias da terra. Então, ali estabeleceu-se uma questão muito importante. Em todas as gerações, um filho deveria ser escolhido para levar adiante o legado da fé e da promessa, para que se cumprisse aquilo que Deus falou. Então, o primogênito, o primeiro filho, era sempre o escolhido, certo? Então, Abraão tinha o filho primogênito. Nós vamos pular o episódio dele com Agar, a gente pula isso, vamos direto para o filho dele, o filho da promessa. A gente fala sobre Agar e o filho Ismael numa outra oportunidade, que nós até cantamos aqui. Não sei se você percebeu, quando o Tiago cantou, e como aquela mãe que não desiste, e no deserto não me deixou morrer, está falando dessa concubina de Abraão, Agar. Mas vamos lá. Abraão teve Isaac, criou o filho no todinho, criou bem, mas já com o coração livre da idolatria, criou o filho bem. Só que quando Isaac vai se casar, Isaac se casa, o pai escolhe a mulher para ele, manda pegar dos parentes dele, ele vem, ele se apaixona, é bonita para danar, se apaixona, e eles têm gêmeos. E ela fica grávida com aquele barrigão danado, com gêmeos. E a expectativa de quem vai nascer primeiro, porque o que nascesse primeiro, por causa de alguns minutos, um seria o primogênito e o outro não. E aí naquele quem vai primeiro, quem vem primeiro, da esquerda, da direita, quem de cima ou de baixo, quem vem primeiro. De repente Deus chega e fala para eles: o negócio é o seguinte, a ordem vai ser inversa. Quem nascer depois é que vai mandar na bagaça. O mais velho vai servir o mais novo. E eles já ficaram meio bolados com esse negócio, mas Deus falou, nasce primeiro Esaú. Um cara meio vermelho, cheio de pelo, já quando criança, bicho todo peludo, imagina um ursinho, cheio de pelo, tal. E depois nasce nasce Jacó, chorando, berrando, manhoso, nasceu. E aí quando o pai botou o olho naquele filho, peludo, o apelido dele era vermelho, né? Botou o olho, não sei se ele era ruivo, não sei, mas quando põe o olho nele, o pai se apaixona. O pai se apaixona no primeiro filho. Mas a promessa era que o segundo ia mandar, o segundo ia ser o cara. A mãe se apaixona pelo segundo. Ferrou. Os filhos crescem. Esaú com a preferência do pai. E Esaú cresce com as características que o pai gostava. O moleque era caçador. O moleque ia para o mato, voltava com caça. Soltava pipa o dia inteiro. Rodava peão. O moleque era bom demais da conta. E aprendi a empinar a bicicleta, andava de carrinho de rolimã, o moleque era fera, era daqueles bons demais da conta mesmo, e não tinha tempo ruim, e o pai adorava o cheiro dele, o pai adorava, sabe, olhar, o pai é apaixonado, e a mãe, vendo que o filho que ela gostava estava sendo excluído, a mãe dedicou todo o amor que ela tinha para Jacó, e Jacó cresceu aonde? Nas tendas, nada de ir para o mato, proteção da mamãe. Mãe, o bichinho me picou. Passa a pomadinha aqui, que é isso? De manhã, a mamãe ia levar o todinho lá para acordar Jacó. Um bruto, selvagem, o outro playboy, em casa. Um tinha o amor e a aprovação do pai, o outro tinha o amor da mãe. E assim esses meninos cresceram. Esaú cresce orgulhoso e totalmente estragado. O pai aprovava tudo. Jacó cresce cínico, mimado e amargo. Porque você sabe que filho preferido pela mãe torna-se cínico. Porque qualquer mentira que ele fala, a mãe engole. Qualquer coisinha que ele... Não, mãe, não é bem assim. Tá vendo? Não é bem assim. A mãe já defende. Já acima. É complicado. Agora eu vou pegar. E em famílias mosaico, igual a gente tem hoje, o que são famílias mosaico? São a junção de duas famílias, às vezes.
Às vezes você vem com um filho para uma família, a esposa vem com o filho para a família e forma uma família mosaico. São famílias, isso é juridicamente no Brasil conhecido como família mosaico. E essas famílias têm uma constituição diferente. E é difícil lidar com isso. Por quê? Porque a mãe defende a sua cria, o pai defende a sua cria, e fica aquela coisa. Ai de um falar do filho do outro. Eles não se entendem, demora a se entender como uma família. Fica duas duplas, um trio, uma dupla, fica esse negócio separado. Com o tempo, a gente começa a amalgamar esse negócio, e Jesus vai influenciando positivamente nos corações para fazer unir, para dar autoridade para os dois sobre todos os filhos da casa. Aí sim se torna uma família. Mas enquanto isso não acontece, fica esse negócio. Você imagina, isso aqui não é uma família mosaica, é uma família mesmo. Eles não vieram de fora. Eram eles mesmo, embora a mulher de Jacó quis fazer uma família mosaica quando trouxe a concubina para dentro do leito do marido, né? Então, mas enfim, eles estavam ali unidos e estava dando B.O. Mesma criação, mesmo jeito, dali, daquela forma, dando B.O. Cínico, amargo, e o outro orgulhoso e estragado. Só que tinha uma tradição muito importante na vida da família. Quando o pai estava perto de morrer, ele tinha que dar a bênção. A bênção era uma passagem simbólica de bastão para quem seria o novo líder do clã. E esse novo líder do clã, ele era o responsável por levar adiante a fé e a promessa. E esse cara recebia aquilo que a Bíblia chama de porção dobrada. O que é isso? Se tem 2 filhos, a herança é distribuída em 3 partes, e o filho mais velho recebe 2 partes e o mais novo 1 parte. Tomou? Você que é filho mais novo, caçula aí? Teologia Parmalat. Tomou? É assim que funciona. Por quê? Porque o filho mais velho tinha essa responsabilidade. Uma segunda responsabilidade é que, se em algum momento o filho mais novo fizesse besteira por ser imaturo, e se tornasse escravo em algum momento, por causa de dívidas, o filho mais velho tinha dinheiro guardado para ir resgatar o seu irmão mais novo, trazê-lo de volta para o seio da família. Agora você entende por que o irmão pródigo naquela parábola ficou tão bravo da vida porque o moleque voltou. Porque, na verdade, ele gastou o dinheiro dele e quando ele volta, agora a herança é dividida em 2 de novo. E a herança que ele ia ganhar, agora era do irmão mais velho. Percebe porque ele ficou bravo? E aí o cara fica bravo e não entra na festa. Deu para entender? É assim que funciona essa questão de porção dobrada, direito da primogenitura. Então, naquele momento, o pai dava, antes de morrer, o pai dava a benção. E um tempo depois, quando o pai falou assim, não tem mais condição de levar o clã, ele dava a benção e o filho assumia. Chegou esse momento. Isaac estava velhinho. E como todo bom velhinho, Isaac começou a ficar cego. Todo mundo vai precisar usar óculos um dia. Eu já não enxergo o que está no monitor ali, já preciso marcar para mim. Todo mundo vai precisar usar óculos um dia na vida. Isaac começou a ficar cego. Ele foi na Óticas Ipanemas da época, não conseguiu, tinha que fazer uma cirurgia, não tinha grana, botar lente não era viável, porque ele coçava muito o olho, começou a ficar cego. Chegou o dia que ele falou assim, vou dar a bênção. Chamou a esposa, falou, mulher, negócio é o seguinte, chegou a hora, time is come, vamos dar a bênção. O que uma mulher sábia, madura e de comportamento abençoado pelo Senhor faz? Ela chama Jacó e fala assim, meu querido, presta atenção que você vai dar o pulo do gato agora. Teu pai vai dar a bênção. Chegou o dia. Vai lá no nosso rebanho, cata um cordeiro e traz para mim. E fica na tua. O pai chamou Esaú, falou, Esaú, está na hora de passar o bastão para você. Está aqui a chave do carro, a chave da casa. Estou passando o bastão, Esaú. Controle da TV, está aqui. Estou passando o bastão. Antes de eu te abençoar, eu quero que você vá, eu quero comer uma caça daquelas que só você sabe caçar. Caça para mim um animal. Traz. Faça um guisado para mim, eu vou comer e em seguida eu te darei a benção. O moleque fala, é hoje. É hoje. É hoje. Ele sai vazado, vai caçar. Nisso a mãe, esperta, pegou uma carne de caça, matou, fez o guisado, pegou o couro e botou nos braços dele, de Jacó. Você vê como é que o cara era todo depilado.
Depilação a laser. Filhinho de papai. Era liso. E ele põe, por quê? Porque ele precisava ser o cara peludo, né? Porque o pai estava cego. Botou as roupas de Esaú nele e falou assim, vá lá e entrega para o seu pai. E ele vai lá e entrega para o pai, imitou a voz, pai, aqui a caça. Entrega. O pai come, lambe os beiços e fala, tua voz está estranha, Esaú, o que está acontecendo? Chega mais perto para eu te sentir. Ele chega perto, quando chega perto ele põe a mão, peludo. Você vê como é que o cara era um monstro de pelo. Ele botou a pele de um bicho e o pai pôs a mão e achou que era igual. Tipo o Rubens, assim, sabe? Tudo peludo. É assim. Pôs a mão, sentiu o pelo, falou assim, tem pelo. Vem, que você sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro. A voz é de Jacó, mas o cheiro e o pelo é de Esaú. Meus sentidos devem estar me enganando. Filho, ele dá a benção. Você seja abençoado, papapá, 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 papapá. Deu a benção. Jacó recebeu a benção, saiu fora. Quando Esaú chega, com o guisado pronto, fala, pai, trouxe. Mas o que está acontecendo, meu filho? Você voltou? Não, pai, está aqui. Aí o pai se toca da besteira e fala, meu Deus, eu dei a bênção para o teu irmão, achando que era você. E agora não sobrou mais bênção para você. Você servirá seu irmão, parari, parará, e começa a falar um monte de coisa. Mano, o cara fica virado no giraia. Mas fica mesmo. E fala, eu vou matar esse filho das unhas. Esse playboyzinho que só fica na tenda, eu vou acabar com a vida dele. E ele começa a armar um plano para matar Jacó. A mãe é mãe, né? Mãe sente no cheiro quando o filho quer aprontar. A mãe sacou e fala assim, teu pai vai falecer. Espera teu pai falecer e tu vai peneirar daqui. Tu vai lá para os meus parentes, lá do outro lado do crescente fértil. Tu vai para lá, porque teu irmão vai te matar. Dito e feito. O pai empacota, morreu. Esaú vai para matar Jacó. Quando vai matar Jacó, Jacó estava na estrada. Indo embora. Jacó vaza. Você imagina, Jacó vai embora para um lugar que ele não conhece, que ele não tem noção, e ele vaza, sozinho. Agora, você consegue imaginar como que está Jacó nesse momento? Vamos fazer um resuminho para você poder entender. Ele já não tinha o amor do pai durante a vida inteira. Agora, ele perde o amor da mãe. Não tem mais o amor da mãe. Ele vai embora. Só quem saiu de casa, deixou a mãe para trás, ou quem perdeu a mãe, sabe o vazio que isso causa. Você não tem mais sua mãe. Foi embora. E agora ele perdeu os familiares e amigos que ele deve ter feito ao longo da vida. Ele está sozinho. Não tem companhia. E ele vai embora. Esse cara está quebrado emocionalmente ou não está? Fala para mim. Ele está destruído por dentro. Tanto destruído que ele está por dentro, e ele não tem noção nenhuma sobre um relacionamento de cuidado com Deus. Porque no momento em que ele deita para tirar uma pestana no meio do deserto, ele pega uma pedra, vira travesseiro, ele tem um sonho com Deus. Nesse sonho com Deus, depois que ele acorda, ele faz um voto com Deus. E o voto que ele faz com Deus, ele fala assim, se você me abençoar, fizer isso, então eu faço. Ele não sabia, ele queria barganhar com Deus, porque a vida inteira ele foi um cara que barganhava com as pessoas. Jacó, o significado do nome quer dizer enganador. Ele aprendeu a ter que se virar, sendo esperto, mais esperto do que os outros. Esse cara está quebrado, totalmente destruído, e ele vai para a casa do tio dele. Lá na casa do tio dele, Gênesis 29, 14 a 20, fala assim, ele chega lá, conta toda a sua história, e aí a Bíblia fala assim, Labão, é o tio dele, reconheceu, você é meu parente, sangue do meu sangue. Depois de um mês que Jacó estava com ele, Labão propôs, você é meu sobrinho, por isso não deve ficar trabalhando de graça, diga-me quanto quer receber, quanto seria justo. Labão tinha 2 filhas, Lia era mais velha e Raquel a caçula. Lia tinha belos olhos, mas Raquel era de uma beleza impressionante, e Jacó amava Raquel. Jacó respondeu, trabalharei para você durante 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão gostou da ideia. É muito melhor que eu dê a você, que mais tarde ter que concordar em que ela se case com alguém de fora. Fique aqui comigo.
Assim Jacó trabalhou 7 anos em troca de Raquel, mas para ele pareceram poucos dias, porque a amava muito. Jacó trabalhou 7 anos por aquela mulher e passou como 7 dias pelo tanto que ele amava. A gente já ouviu isso em casamento, esse versículo em convite de casamento, parece ser lindo demais da conta. Mas eu quero te mostrar o que está por trás dessa história. Pensa nesse cara, quebrado emocionalmente, sem ninguém, não tem mais nada. Ele chega na casa do tio dele. Ele vê a mulher mais bonita da vida dele. Eu não tenho amor do meu pai. Eu não tenho amor da minha mãe. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro. Eu estou sozinho. Se eu tiver aquela mulher, aí eu vou ter alguma coisa na minha vida. Se eu tiver aquela mulher, eu vou ser alguém. Se eu casar com essa mulher, meu vazio vai estar completo. Meu vazio emocional, a minha ausência vai estar completo. Ele não fala isso para ele. Isso são os monstrinhos trabalhando dentro da gente. A gente tem um bando de monstrinhos trabalhando dentro, tipo um palumpa, da casa lá do negócio do chocolate lá. A gente tem um monte que fica trabalhando dentro da gente. Aí só passa para cá quando o pensamento está totalmente organizado. O pensamento organizado para ele foi, essa mulher é bonita, eu quero casar com ela. Mas o que os umpalumpas começaram a fazer dentro dele? Cara, você precisa de significado, você é ninguém, você é um zero à esquerda, você não tem nada. Mas se você conquistar essa mulher, você vai ser completo. Seu vazio vai ser preenchido, você vai ser alguém. E ele então se apaixona loucamente por essa mulher, de tal maneira que ele oferece 7 anos de trabalho. Ele oferece 4 vezes mais o valor que se dava para uma noiva. 4 vezes mais. Os estudiosos do hebraico falam que ele está dando uma fortuna por essa mulher. Impensável e incabível. Ele oferece por essa mulher 4 vezes o que se pagava. E essa mulher, ela é tão bonita, mas ela é tão bonita, que o texto é muito delicado. Porque tem uma outra personagem nessa história. Tem Lia, é a irmã dela. E quando a Bíblia vai falar de Lia, vai falar, Lia tinha olhos tímidos, ou olhos meigos, mas a Raquel era bonita para danar. O que gentilmente a Bíblia está dizendo? A mais velha era meio feinha. Era encalhada. Nobody, ninguém queria. Mas a mais nova, vixe Maria. Esse era o cenário. Tinha 2 irmãs. A gente vai falar bastante sobre Lia depois, tá bom? Jacó viu em Raquel a sua redenção. Se eu tiver um relacionamento, uma mulher que me ame, eu vou ser completo, eu vou ser cheio. Ele estava quebrado, ele era mal amado, ele não tinha o amor do pai, ele não entendia muito bem o que era isso, mas ele viu naquela mulher a sua esperança. Se eu tiver o amor dessa mulher, eu serei alguém, terei valor e serei completo. Isso acontece muito no nosso meio, não de casar, ter dote, mas nós também olhamos para as pessoas dessa maneira. Em algumas mulheres, isso se chama complexo de Cinderela. Mulheres se apegam a relacionamentos, porque ela entende que se tiver o elogio daquele homem, se tiver o olhar daquele homem, a atenção daquele homem, ela é alguém. Mas se ela não tiver aquilo, ela se sente num vazio completo. E muitas mulheres, principalmente quando são bonitas, elas crescem aprendendo a usar a beleza a seu favor. Então ela começa a notar que os menininhos na escola fazem tudo que ela quer. Tinha umas meninas bonitas na minha época de escola, que a menina falava para a gente fazer qualquer coisa, a gente fazia. Eu queria lá na padaria, um negócio da padaria. A gente pulava o muro da escola, um muro grande, a gente subia aqui, pulava, ia lá, comprava, voltava. Está aqui. Igual uns Palerma. Por quê? Porque elas entendiam que elas eram bonitas. E quanto mais elas aprendiam que elas eram bonitas, elas manipulavam a situação. O que acontece com a menina bonita? Ela cresce. E a beleza começa a ser usada contra ela. Os homens começam a olhar o quanto ela é bonita e começam a usá-la. Começam a querer ter relacionamento para usar, para tirar uma casquinha. E isso vai quebrando o coração das meninas. E aí, às vezes, ela chega como adulta cheia de relacionamentos quebrados. Porque foi passada de uma mão para outra, sendo usada, porque buscava em cada um desses homens
a aceitação e o preenchimento do vazio que ela tinha. Muito disso acontece. Acontecem também com os homens, que buscam significado. Às vezes, como Jacó, vem de uma família quebrada, e aí você vai e busca o seu significado, a sua segurança. Se você tiver, se você casar, você vai estar seguro. Ela vai prover toda a segurança que você precisa. Você vai chegar em casa, ela vai te colocar no sofá, no colo, vai fazer cafuné, vai perguntar como foi o seu dia. Me fala uma que faz isso, que eu dou um prêmio para ela. Porque a mulher tem seus afazeres, tem seu estresse também. Mas o homem tem essa expectativa e esmaga a sua esposa, esmaga a sua namorada com essas expectativas divinas. Como se essa mulher tivesse a capacidade de ser a salvadora. E ela não vai ter. E aí a pessoa começa ou sai do casamento, para tentar buscar uma, não, porque aquela não me completava. Ninguém vai te completar, criatura. Não tem como. Você está vazio, está quebrado. Não tem como uma pessoa, um ser humano, te consertar. Mas a gente fica nessa expectativa louca de tentar fazer isso. E só que o problema nosso, deixa eu citar uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Teve uma novela, eu não sei, vocês vão lembrar do nome. Tinha o Matheus Solano fazia um personagem chamado Félix, ele era homossexual. Fez muito sucesso. Que depois ele acaba cuidando do pai, que o pai fica inválido, e o pai tinha preconceito com ele. Era muito legal. E nessa novela ele descobre uma mulher chamada Márcia, que era da Françoise, não era Françoise Fortun, era uma outra moça. E ela vira amiga dele, porque ele era muito excluído e tal, ela vira amiga dele, uma mulher já. Foi babá dele, inclusive, quando era pequeno. E no final da novela, no final mesmo da novela, eles têm uma conversa que me impactou muito. Porque essa Márcia era uma mulher muito sexy, muito bonita. Mas ela encalhou, nunca deu certo nos relacionamentos. E aí tem um diálogo deles que é muito interessante, que ela está se frustrando da vida, ela era camelô até e tal, chega um tempo que ele vai vender coisas com ela, e numa conversa ele chega e fala para ela sobre a vida, né? E ela faz uma reclamação. E ele vira para ele e fala assim, Márcia, não é assim. Você sempre levou a sua vida a partir de relacionamentos da sua sexualidade. Você sempre seduziu os homens e usou a sua sensualidade para tentar conseguir as coisas. E hoje você está aqui quebrada, sem ninguém, porque isso não preencheu o seu vazio. Eu fiquei tentando achar esse capítulo até hoje, para tentar achar esse videozinho, não consegui achar. Mas é isso que acontece na nossa vida, na nossa história. A gente, às vezes, tenta começar a preencher alguns vazios com os nossos relacionamentos, com as pessoas, e não funciona. E o pior disso é que, muito provavelmente, você que está me ouvindo, aqui ou online, você fala, isso não é comigo, isso não é para mim. Eu não sou assim. E talvez não seja. Mas o Paul Tripp, ele tem uma frase que é muito importante, um pensamento muito importante, que diz assim, é necessário observar que a cegueira espiritual não é como a cegueira física. Quando você está fisicamente cego, você sabe que está cego e faz coisas para compensar esse déficit físico significativo. Mas pessoas espiritualmente cegas não são somente cegas, elas estão cegas para a sua cegueira. Assim, a pessoa espiritualmente cega anda ao redor com a ilusão de que ninguém tem um ponto de vista mais exato de si mesma do que ela própria. Você é cego de si. A sua cegueira impede você de ver a própria cegueira. Então precisa alguém que venha e tire as escamas dos seus olhos. Porque você vai achar que você não faz parte desse grupo seleto de pessoas quebradas e que tem muitas coisas a ser consertadas no coração. Eu digo para você, eu sou uma dessas pessoas quebradas e que precisa ser com o coração consertado. E eu estou nessa jornada já faz alguns anos. E ainda estou longe de estar totalmente consertado. Porque eu preciso do tratamento de Deus para a minha vida, para consertar o meu coração, que a vida quebrou. Afinal de contas, eu vivi 24 anos longe de Jesus, fazendo tudo o que não agradava, experimentando tudo aquilo que só fazia mal para o meu coração, totalmente avesso ao que ele esperava que eu vivesse. Hoje eu tenho 42, ainda não igualei, falta 2 anos para eu igualar a quantidade. Mas é um processo.
Mas geralmente você não se vê como Jacó. Você não se vê quebrado. Talvez você se veja como Lia. Vamos ver daqui a um tempinho. Mas grave isso. Nenhum ser humano pode preencher esse vazio. Ele tentou preencher esse vazio com Raquel. Mas esse vazio só deixou ele mais vulnerável à idolatria do amor romântico. A idolatria de Abraão era o amor pelo seu filho. A idolatria do neto de Abraão é do amor romântico. Ele colocou Raquel num lugar que ela não foi criada para estar. Ele colocou Raquel como salvadora dele, como uma pseudo-salvadora. Ela vai prover toda a segurança que eu preciso. E quando ela falha, ele se quebra. Porque ela vai falhar. Mas aí, a história, vamos continuar com a história? A história continua, beleza? Eles combinam, Labão, beleza, fechou, vamos fazer a festa de casamento. Lá a festa durava de 5 a 7 dias. Só no terceiro dia que a noiva vinha. Nos 3 primeiros dias a noiva ficava com as mulheres. Imagina o tamanho da resenha. A noiva ficava só com as mulheres e os caras só com os caras. E o que eles faziam com os caras? Chapava. 3 dias chapuletando. 3 dias chapuletando. No terceiro dia, a noiva, nesses 3 dias, a mulher era preparada. Banho de sais, massagem, com pedras aquecidas e tudo mais, tudo preparado. Spa. 3 dias de tratamento de beleza. 3 dias do cara enchendo o pote. Chega no terceiro dia, a noiva vinha. A noiva chegava. O noivo já está há 3 dias, todo mundo botando pilha. É hoje, é hoje. Todo mundo botando aquela pilha. 3 dias do cara esperando. Jacó esperou 7 anos e 3 dias. Você imagina, o cara estava a ponto de bala. O cara não aguentava mais. Olha só o que diz o versículo 25. Fala assim: quando o dia clareou. Não, versículo 25 não. Peraí, eu estou antecipando. Não, antes disso. Ele vem, a noiva vem. Você imagina o Jacó chapuletado. Ele pega a esposa. E fala, é hoje. O cara está no braço, vem amor, vem comigo. Colchão de água, redondo, incensos aromatizantes, tá tudo pronto. Ele vai para a cama, se esbalda a noite toda. O quanto que ele conseguiu, porque lembra, ele estava chapuletado. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola. Quando amanheceu, o versículo 25 fala assim: quando o dia clareou, lá estava Lia no leito nupcial. Jacó foi tomar satisfação com Labão. Por que você me fez isso? Eu não trabalhei todo esse tempo em troca da mão de Raquel? Por que você me trapaceou? O cara acorda, olha para o lado, ele não tem aquela visão que a gente normalmente tem, né, da mulher desmontada, né, porque a gente conhece, mas depois, na manhã seguinte, já não tem mais cílio, o aplique é tirado, o salto, né, a mulher já é mais bater, desmontou. Não, não foi um desmonte. Ele encontra a Lia, a filha mais velha, a feinha, a rejeitada. Ele se lambuzou a noite inteira com Lia e não percebeu. Manja? Ele estava chapuletado, não só de vinho, mas ele estava entorpecido no seu coração. Por quê? Porque ídolos nos deixam vulneráveis. Ele queria tanto uma coisa, que ele só conseguia enxergar aquilo que ele queria. O ídolo deixou ele super vulnerável. Labão tirou vantagem dele. Resolveu 2 coisas. Ele tinha uma filha encalhada, que ele ia ter que criar e sustentar para o resto da vida. O que ele fez? Passou uma na frente e falou assim, toma que a filha é tua agora. Passou para ele, resolveu o problema. E Jacó que se vire. Agora que você conheceu do fruto, filho, é seu, já era, não tem mais jeito. 7 anos de trabalho, cara. Aí Labão chega para ele e fala assim, não, você não entendeu. É que você é de longe, você é de fora. Você é de Campinas. Que Valinhos é diferente. Aqui, a gente não casa a filha mais nova antes da mais velha. Você está louco? Não faz isso. Labão nunca disse que concordava e nunca deu sim para casar Raquel. Só que Jacó ouviu o que ele queria ouvir.
E é isso que a gente faz quando tem ídolos no coração. A gente fica tão pilhado, tão acelerado, que a gente ouve o que a gente quer ouvir. Mas Labão aliviou, falou assim, faz o seguinte, trabalha mais 7 anos para mim, e você pega a outra também, tá tudo certo. Caraca, mano! 4 vezes o que a mulher valia, o dote. Só que aí Jacó fala assim, tá bom, mas eu quero a mulher antecipada. Vai que 7 anos, você me dá outro... Não, eu quero antecipado. Falei, tá bom, você já pega, deixa passar o tempo nupcial, você pega a Raquel, trabalha mais 7 anos de graça, e a vida segue. Ele, beleza, aceitou. Bravo da vida. Mas você imagina a concepção dessa família agora. Imagina esse lance. É muito complicado. Ele trabalha mais 7 anos, agora ele está com 2 esposas, e você pergunta, como é que ele foi tão ingênuo? Ele foi tão ingênuo porque isso é um comportamento de um viciado. Percebe? É um comportamento de um viciado. Você quer, você dá o que puder, o que você quer. Você está tão fissurado que você quer comprar um negócio, não importa se é 3, 4 mil, 5 mil, você paga. Nem pesquisou o raio do preço. Mas você é tão compulsivo, porque comprar alguma coisa vai trazer um alívio para o teu coração, que você paga, e você paga para retirar na loja, em 2 horas, se possível, porque você quer o negócio. Você não consegue esperar 3 dias para chegar na tua casa. Não, você quer agora. Viciados são assim. Alguns comentaristas falam que o versículo 25 é uma miniatura da nossa ilusão. Porque não importa onde você vai colocar a sua esperança, de manhã sempre será Lia e não Raquel. Independente, se você colocar a sua esperança e não em Deus, em qualquer outra coisa, de manhã sempre vai ser Lia, nunca vai ser Raquel. Você vai se frustrar. Essa é a nossa desilusão. Certo? E como é que fica a vida de Jacó, então? Jacó passa a vida fazendo o quê? Lembra, o cara amargurado, não tem noção de amor, apaixonado por aquela mulher que seria a salvadora. Ele passa a vida criando miséria na sua família. Por quê? Porque ele não consegue amar Lia. E ele não vai conseguir amar os filhos de Lia. Ele só tem olhos para Raquel. Só que o problema é que Raquel é estéril. Parece que é um problema de família. Porque a avó lá também era estéril. Lembra da esposa de Abraão que era estéril? Agora ela também é estéril. Ele não consegue ter filhos com ela. E ele rejeita Lia e só tem olhos para Raquel. E ele passa a vida amargurando os filhos daquela esposa, amargurando aquela esposa, porque ele tinha preferência. Ele envenena o sistema familiar dele por causa da preferência. Mas e Lia? Como é que Lia fica nessa história? Lia é um personagem muito intrigante. Talvez se você não se identificou com Jacó, talvez você se identifique com Lia. Lia era feia. Lia viveu na sombra da irmã dela a vida inteira. E quando chegou a hora de casar, o que o pai dela faz? Continua na sombra da sua irmã. Ela era rejeitada, desprezada pelo pai. O pai não tinha o que fazer, precisava mandar a filha embora de casa para parar de sustentar ela, para que o marido sustentasse. E na primeira oportunidade, o que ele faz? Dá um chute na menina. E ela vai se casa com um cara que faz o quê? Dá um chute nela, porque não gosta dela. Ela foi rejeitada pelos homens, porque não casou até aquele momento. Se Raquel tinha idade para casar e Lia era mais velha, Lia já tinha idade para casar fazia um tempo. E ninguém queria casar com Lia. Tenta olhar para o coração dessa menina, dessa mulher. Tenta olhar. Tenta se colocar nos sapatos dela. O pai a rejeitava, os homens a rejeitavam e agora o marido a rejeitava. Era uma menina que ninguém queria. Ela tinha um buraco tão grande no coração dela quanto o buraco que Jacó tinha. Só que ela começa a tentar fazer com Jacó aquilo que Jacó fez com Raquel. Ela começa a colocar Jacó, o amor de Jacó, como objetivo de vida. Como se ela tivesse o amor de Jacó, isso preencheria todo o seu coração, sua vida. Ela coloca a esperança do coração dela na obtenção do amor de Jacó. E agora eu vou ler para você um dos textos mais tristes da Escritura. Um dos textos que conta mais a miséria de um ser humano. Preste atenção, tenta se colocar no chinelo dessa menina.
Olha o que esse texto fala. Gênesis 29, 31 a 35, fala assim. Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome Ruben. Veja, que significa? Veja, é um menino. E disse, sem dúvida, é um sinal de que o Eterno olhou para mim, olhou para a minha desgraça. Um sinal de que agora meu marido há de me amar. Passa o tempo, ela engravida outra vez. Teve outro menino e disse, o Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também. E deu o nome de Simeão, que significa o Eterno ouviu. E nada mudou. Depois disso, engravidou mais uma vez. Outro menino. E disse, quem sabe agora meu marido se afeiçoará a mim. Já lhe dei 3 filhos. Por isso deu a ele o nome de Levi, que significa afeição. Tempos depois, engravidou do 4º filho. E disse, desta vez louvarei ao Senhor. E deu ao menino o nome de Judá. Louvado seja o Eterno. E aí ela não teve mais filhos. Você que é mãe e já passou pela experiência de um parto, de gestar, você sabe como é complicado. Tem algumas que passam pela primeira vez e falam, nunca mais. No more. Essa mulher foi engravidando para tentar ter a atenção do seu marido. Ela gera filhos para ganhar o amor do marido. E cada filho é uma frustração maior do que a outra. Porque, perceba, ela tinha acesso ao corpo do marido. Eles ganhavam, tinha filhos. Mas ela não tinha acesso ao coração dele. E o que ela queria era o coração. Ela achava que, se ele me amar, meu vazio vai ser preenchido. Mas cada nascimento aprofundou mais a solidão. Deixa eu te falar uma coisa, queridos e queridas. Se você se casar colocando o peso de todas as suas esperanças e desejos mais profundos sobre a pessoa que você se casar, você estará a caminho de esmagar essa pessoa com as suas expectativas. Nenhuma pessoa pode dar à sua alma tudo o que você precisa. Nenhuma pessoa pode dar. Quando você percebe isso, o que você pode fazer? 4 coisas. Primeiro, quando você pode culpar as coisas que te causaram decepção. Você culpa as pessoas que te causam decepção, só que você continua com a idolatria no seu coração. Seu coração continua sendo habitado por coisas que controlam você. O segundo movimento é culpar a si mesmo. E a pessoa fica com autoaversão, vergonha e embota a vida. Começa a ser envergonhado porque foi frustrado e começa a viver no médio. Terceiro, a pessoa pode culpar o mundo e repudiar o sexo oposto, tornando-se cínico e vazio. Já que eu me frustrei, vou namorar com mulher. Ou o cara, já que me frustrei com mulher, vou namorar com um homem. Como se isso resolvesse o vazio interior do coração. Mulher é mais simples. Me entendo melhor que mulher. E é fato que sim, mulheres se entendem melhor. Mas isso não resolve o vazio do coração, não. Não resolve. Certo? Ou você pode direcionar e focar o foco da sua vida para Deus. Isso é a solução. Direciona o foco da sua vida para Deus. C.S. Lewis diz assim, se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se eu encontrar em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, é porque eu fui criado não para esse mundo, para outro mundo. Mas vamos falar sobre Lia. Perceba que em cada filho Lia cita o Eterno. No original, ela cita Yahvé, Jeová, e não Elohim.
Porque Elohim era o nome genérico de Deus. Mas Jeová, Yahvé, era o nome do Deus que fez a promessa para Abraão em Gênesis 12. Então, a única forma dela conhecer Jeová, conhecer Yahvé, é se Jacó contou a história do seu avô para ela. Percebe? Porque foi Jeová, Yahvé, que se manifestou para Abraão. E ele passou a conhecê-lo como Yahvé. Elohim era o Deus genérico. É como se hoje a gente falasse assim, Deus, e falasse Jesus. Jesus é uma pessoa. Deus é genérico. Deus pode ser Deus. Deus. Toda religião tem um Deus. Mas Jesus não. E ela, no meio do caos, isso que é interessante, no meio da aflição, do caos dela, ela foi a única nessa história que conseguiu direcionar seu pensamento e seu coração para Deus, e ela conseguiu se achegar a um Deus de graça e de amor no meio desse caos. E quando ela tem o quarto filho, parece que o Espírito Santo falou alguma coisa para ela no coração dela. Parece que alguma coisa mudou quando ela viu a carinha daquele filho. Por quê? No quarto filho, ela fala, dessa vez chega. Eu não vou mais atrás do amor de Jacó, eu não vou ficar mais arrastando a minha vida, meu bumbum no chão, para ser amada por alguém que não está nem aí para mim. Eu não vou buscar mais meu significado no amor de outra pessoa. Desta vez eu louvarei o Eterno, dessa vez eu louvarei a Jeová. Ela direciona, então o coração dela começa a ser curado. Perceba como é que ela começou a ter filhos. Quando Deus olhou para ela e viu que ela não era amada. Então, quando Deus olha para a gente desfavorecido, Deus faz o quê? Fala, eu estou aqui, eu amo você. Então, Deus deu a capacidade para ela ter filhos. Quando ela era esculachada, quando ela era mal amada. E agora, no quarto filho, ela sentiu alguma coisa. E é interessante, porque esse quarto filho é o cara que vai dar, na linhagem dele, lá na frente vai nascer uma outra pessoa. Super importante. Chamada Jesus Cristo. É através do quarto filho dela que Jesus veio a nascer. Desse cara, que nesse momento ela fala, chega, dessa vez eu louvarei o Eterno. Gênesis 40, depois você pode olhar, é onde diz que a partir desse filho, Judá, por isso que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá vem desse cara, desse filho. Esse filho seria o ancestral do Messias. A rejeitada, a mal amada, foi mãe ancestral de Jesus. Eu peço me ouvindo no playback. E a gente percebe que Jesus é o verdadeiro marido nessa história. Porque você pode olhar, tá bom, pastor, a quem que eu vou copiar nessa história? A quem que eu vou, quem é o exemplo que eu tenho que tirar? A Bíblia não é assim que a gente tem que ler a Escritura, porque a Escritura conta uma história somente de Gênesis e Apocalipse, a história da humanidade perdida e como que Deus veio da eternidade ao tempo, ao nosso tempo, à nossa realidade, para redimir a nossa vida. A Bíblia fala de um personagem único, uma história, Jesus Cristo. Ela fala sobre Ele. Então, quando eu vejo isso, eu percebo que Jesus é o verdadeiro marido. Quando ela não era amada, Ele a amou. O marido da sem marido. Ele foi o marido da sem marido. Ele é o pai do órfão. Ele é o abrigo do desabrigado. É Ele que nos traz para perto. Ele se importa com aqueles que não são notados. Ele se importa com aqueles que são preteridos. Ele se importa. Mas só com esses? Não, ele se importa com os populares também. Ele se importa com os ricos, com os poderosos. Mas esses têm mais dificuldade de reconhecê-lo. Esses têm mais dificuldades. E deixa eu terminar com duas considerações importantes. Primeiro, eu quero falar aos que procuram um relacionamento. A você que ainda está à procura de relacionamento, deixa eu te falar uma coisa, só há um par de braços que pode te dar tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, e que te esperará na eternidade, no final dos tempos, se você hoje se voltar para Ele, entender e viver o seu amor agora. Só há um par de braços que pode dar sentido à sua vida, e não é da pessoa que está aí do seu lado. Não é de nenhum outro ser humano. Só Jesus pode ser o par de braços que vai te amar agora e vai te esperar na eternidade, quando você chegar lá. E vai te acolher. Somente Ele
Então não procure um par de braços para preencher vazio do seu coração, porque você vai se frustrar e você vai se dar mal. Ok? Agora deixa eu falar aos casados, ou aos namorados de longa data, aqueles que já estão juntos, aqueles que já têm uma relação mais estável. Queridos, queridas, você precisa encontrar abrigo no amor de Jesus para salvar seu casamento. Só assim você salva seu casamento. Você precisa salvar o seu casamento em Jesus do peso esmagador das expectativas divinas que você coloca sobre o outro. O outro não tem capacidade de dar tudo o que você precisa, de te completar, de te preencher. Não dá. E se você tentar fazer isso por alguém, você vai passar a vida inteira dando, se doando, vai ficar vazio, acabado e não vai satisfazer essa fome, porque isso é uma fome divina, isso é uma fome espiritual, ela é eterna, e só um ser eterno tem a capacidade, tem o formato e o tamanho para preencher. Blaise Pascal fala, o ser humano tem um vazio no seu interior, que é do tamanho e do formato de Deus. Então só Deus tem a capacidade de preencher esse vazio. E um dia, um de nós vai olhar para o outro num caixão. Um de nós vai olhar para o outro dentro do caixão. E se essa pessoa que está dentro do caixão, presta bem atenção nisso, e se essa pessoa que está dentro do caixão for o seu salvador, for a sua esperança de ter uma vida digna, nessa hora você vai estar quebrado e destroçado, porque o seu Deus não vai poder fazer nada por você, porque ele estará dentro do caixão, morto. Percebe a gravidade disso? Você vai cultivar uma vida inteira de devoção a alguém, e quando essa pessoa estiver no caixão, sua vida acaba. E ela não vai poder fazer nada por você. Porque você colocou todas as suas esperanças e expectativas em outro ser humano. E esse seu Deus não vai poder te ajudar. Não vai poder consertar o seu coração e preencher o seu vazio. Para a gente sair ileso dessa história, não tem ninguém para a gente se espelhar. Nem Jacó, nem Raquel, nem Lia. A gente tem que olhar para quem a vida de Lia aponta. A vida de Lia está apontando para quem? Está apontando para a vida de Jesus. Que Jesus, a Lia era mal amada, era aquela pessoa que ninguém queria. Mas Jesus se tornou aquele que ninguém queria. Isaías 53, versículo 2, fala que ele foi rejeitado. Jesus se tornou aquele que ninguém queria, que não tinha beleza alguma na cruz. João capítulo 1, versículo 11 fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, o rejeitaram. Jesus foi aquele que foi rejeitado. Na hora da cruz, ele falou, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele foi totalmente o abandonado por essência. Por quê? Por causa de mim e de você. Por causa do nosso pecado. Ele se tornou rejeitado, o abandonado, para que você e eu não nos tornemos os rejeitados e abandonados. Ele pagou o preço com a sua morte e nos substituiu naquela cruz para que a gente não precisasse morrer. E nos deu um grande presente de uma vida nova. Então ele morreu nos substituindo. Então meu conselho para você é, não tente se redimir sozinho, não tente se salvar. Jesus já fez isso por você. Não tente se tornar bom, sozinho ou digno. Jesus já fez isso por mim e por você. A única forma da gente se libertar desses ídolos é eu entender de forma profunda e amorosa, impactado por esse ato de Jesus, por esse grande amor que ele teve. Isso tem que fazer sentido no meu coração, isso tem que fazer meu coração doer, eu tenho que ser comovido por esse sentimento.
E se eu não sou, eu tenho que pedir ao Espírito Santo me comova com esses sentimentos. Porque a partir do momento em que eu sou comovido profundamente pelo que Jesus fez e vejo essa importância, e sinto, choro, quando isso faz sentido para o meu coração, então meu coração consegue se derreter e tomar outro formato. Porque o seu coração só se desliga de um amor anterior se ele for impactado por um amor novo. Só um amor novo consegue desligar o seu coração do amor anterior para te habilitar para um amor novo. Ídolos no nosso coração são fontes de amor. Só o amor de Jesus impactando a nossa vida, ele me liberta dos ídolos do meu coração e eu posso dedicar meu amor totalmente a ele. E como que é isso na prática? Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4 fala assim: a velha vida de vocês está morta, a nova vida é a vida real. Ele é a vida de vocês. Ele quem? Jesus. Como é que é isso na prática? Se você é mulher, suscetível a relacionamentos, tende a colocar ídolos no coração, você vai olhar para uma pessoa e vai falar assim: nossa, você é um cara muito bonito. Você pode até ser o meu futuro marido, mas você não é a minha vida. Ele é a minha vida. E só por causa do que ele fez por mim, eu posso te amar. Mas você nunca vai ocupar o lugar dele, porque ele é o centro da minha vida. Se você tem usado a sua esposa, o seu marido, como ídolo, como fonte da sua expectativa, na prática você vai olhar para sua esposa, para o seu marido e falar assim: eu amo muito você, mas eu não dependo da sua aprovação, nem das suas palavras de carinho para eu ficar feliz, porque você não é a minha vida. Ele é a minha vida, e ele já me amou. No dia que você me reprovar, eu vou entender, mas eu não vou ficar destruído, porque eu tenho o amor dele. Eu sou um filho amado em que Deus tem todo o prazer. A minha vida está nele. Percebe na prática como isso funciona? Só quando eu sou impactado por esse amor, isso bate forte, e eu peço ao Espírito Santo para me impactar por isso, eu posso ser desligado dessa dependência e me ligar na dependência daquele único que não vai me comer vivo. Daquele único que não vai destruir a minha vida e vai fazer eu morrer por ele, porque no fundo, ele já morreu por mim. A sua identidade não pode estar em alguém que não seja Cristo e no que ele fez por você. É isso que essa história nos diz. Saia da armadilha do amor romântico.